Lar Rosalia, ele aqui na verdade foi uma granja, era da família Sanches Marcos. Quando a dona Carlota ainda estava viva, fiz uma homenagem a ela, fiz uma comemoração aqui dentro do lar. Ela quis colocar uma foto da avó, que foi a avó que idealizou essa casa, porque essa casa, antes de ser quando foi a granja, ela já vinha pensando que ela queria que essa casa fosse um lar de crianças. Verdade, ela já tinha esse ideal, a dona Carlota, mas ela não conseguiu. E aí a mãe do Daniel, ela foi idealizando, ela foi tentando, mas ela não conseguiu na época. Isso aconteceu em 1960, quando aqui esteve um juiz, eu não me lembro exatamente o nome do juiz. Ele juntou com um grupo de pessoas aqui da cidade e ele já começou a formar pessoas para poder realmente transformar essa casa num lar de criança. E assim aconteceu. O Lar Rosalia, conhecido pela população como Casa do Garoto, é uma instituição de acolhimento, né? Antigamente era conhecido como abrigo, hoje é instituição de acolhimento. Ele recebe crianças e adolescentes que foram retirados das suas famílias porque as famílias não têm condições de criá-los, de dar educação, por problemas de saúde, por problemas de dependência química, problemas econômicos variados. Então são crianças que não têm também a condição de serem acolhidas pela família extensa. Os tios, os irmãos também são pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e não têm condições de acolher essas crianças. É uma instituição que tem mais de 40 anos de existência. Ela é dirigida por um grupo de voluntários, né, sem nenhum fim lucrativo, e ela é custeada majoritariamente pelos 3 municípios que compõem a nossa comarca: Cafelândia, Guarantã e Júlio Mesquita. Então cada município faz um aporte mensal e aí eles conseguem pagar as cuidadoras, cozinheiras e manter as contas do Lar Rosalia. Foi uma luta grande para conseguir essa filantropia, porque nós somos isentos de algumas taxas, né? Nós temos a isenção, né, estadual, nós temos isenção nas contas de banco, né, por conta dessa conquista que foi, né, a filantropia. A partir desse momento que nós conseguimos, né, essa filantropia, nós fomos reconhecidos e o município já dava uma verba para manter, por conta do poder público. O poder público, quando assumiu a casa, ele já foi em busca. E aí a prefeitura ficou responsável de um repasse de verbas para nós. Essa situação da comunidade aqui em Cafelândia é uma coisa maravilhosa. Eu falo que Cafelândia, eu morei em vários lugares, porque eu venho de Goiás, morei no Amazonas, morei no Mato Grosso muito tempo, né? Mas assim, igual Cafelândia eu nunca vi. Igual eu nunca vi. Uma pessoa que fala muito assim, que é um lugar maravilhoso, é o juiz. O juiz fala, o doutor Otávio fala isso, que Cafelândia a gente não pode abrir a boca, nós estamos precisando de tal coisa, chove de coisa aí na porta desse lar. Hoje, na situação social muito desgastada que nós vivemos, ter uma instituição de acolhimento de qualidade é essencial, porque ela vai permitir que essas crianças quebrem um ciclo vicioso que poderia levá-las a perpetuar uma situação de pobreza, uma situação de violência e de dependência química no futuro. Então elas saem de lares desestruturados, recebem educação, assistência à saúde psicológica de qualidade e quando completam os 18 anos, a nossa expectativa é de que elas possam ser cidadãos saudáveis, ter os próprios trabalhos, se manter, né, e depender menos do poder público do que se elas passassem a infância com as famílias. Então, a grande importância do Lar Rosalia é isso, é permitir que crianças de famílias desestruturadas
formem famílias melhores no futuro. Então a minha ida para o lar foi aos 14, por decorrência de problemas de saúde da minha mãe, por problemas familiares, né? E aí começou a história no lar aos 14 em diante. Na hora, no momento mesmo, foi assim, triste, porque eu tive que deixar minha mãe, porque minha mãe precisava de tratamentos, precisava de cuidados, né? Assim como a gente também na época precisava. A gente precisava de cuidados, precisava ser criança, a gente precisava ter um novo início, né? Então ali foi o começo de tudo, na verdade. Então quando a gente foi pro lar, chegando no lar, né, foi tudo assim, tudo novo, foi tudo muito novo pra gente. Então, ao mesmo tempo dava medo e ao mesmo tempo foi um alívio, né? Porque eu já sabia que tudo ia dar certo. Desde ali que a gente já chegou ali, então a gente já sabia que ali a gente ia ficar bem, tudo ia ficar bem. Eu perdi meu pai muito cedo, então eu já tive que ali iniciar a minha vida desde criança, eu já comecei a trabalhar porque eu queria trabalhar e queria poder ter uma vida melhor, né? Então, assim, indo pro lar foi só, assim, portas que abriu na verdade. Tanto que no segundo dia eu já estava empregado. No primeiro dia eu falei pra Leida que eu queria trabalhar. Eu falei que queria trabalhar e ela falou, não, você tem que, né, conhecer o lar, ter infância, querer ter uma vida de criança. Isso eu já tinha 14 anos. E eu já era, na minha cabeça, eu já era uma pessoa muito responsável, adulto, eu já me sentia adulto. Então eu precisava já fazer alguma coisa para quando eu sair dali também eu ter algum lugar, alguma coisa, sair de uma forma assim positiva dali, né? Ter um lar, a hora que eu completasse minha maioridade, para mim ter minha própria casa. Foi aí que eu comecei. Aí a Leida saiu comigo, eu lembro até hoje. Tava tendo aquele show de prêmios lá naquela praça. Foi nesse dia que eu conheci a Dona Sônia. A Dona Sônia falou, não, pode levar ele já lá no outro dia, pra gente conversar e pra ver o que a gente pode fazer. Daí eu não parei mais. Nós podemos até lembrar da história do Fábio, né? O Fábio, quando aqui chegou, que eu também saí com ele na rua, ele lembra todas as vezes que eu saio com ele, que a gente se encontra, que ele me manda mensagem, fala, tia, você lembra aquele dia que eu cheguei no lar, que eu falei para você que eu queria trabalhar, porque eu trabalhava em Guarantã, e que você me andou comigo de porta em porta pedindo emprego comigo na cidade? Eu falo para ele, eu lembro, filho, eu lembro sim. Ele se formou, ele trabalhou aqui dentro do lar, né? Eu fui madrinha dele de formatura, ele fez pedagogia, né? Hoje eles foram embora, tiveram casa. Eu mesmo, estou com quase 30 anos, eu chamo todas as funcionárias, eu tenho contato, né? Eu chamo de tias, porque acaba sendo uma mãe pra gente, porque são pessoas diferentes que, na verdade, cada um ali entrega um pouco delas pra gente. Então a gente, quando tá numa situação que a gente tá abrigado ali, a gente recebe muito amor, então é muito acolhimento. Então assim, é um mix de tudo. Então assim, de manhã tem toda uma rotina, que de manhã acorda cedo, normalmente, não muda quase nada. Então você acorda, tem compromisso do dia, tem que ir para a escola, depois tem que voltar, e aí tem a tarde, aí tem os puxão de orelha, que a gente tinha muito, que é normal. Então eu tive muito puxão de orelha, só que os puxão de orelha foi muito bom, então valeu muito a pena. As crianças que vão para o Lar Rosalia, a maioria delas passa algum tempo lá até que as famílias se reestruturem. Essas famílias elas recebem auxílio assistencial do município, os familiares acabam passando por processos de desintoxicação e muitas vezes eles recuperam a guarda dos filhos. Em alguns casos extremos, os familiares não conseguem se recuperar. E apenas nesses casos acontece a perda do poder familiar, a destituição do poder familiar. Quando ocorre essa destituição, aí sim a criança passa a ser apta à adoção. Melhor que seja o serviço oferecido pelo abrigo, nosso Lar Rosalia oferece um serviço de excelente qualidade. A gente sabe que um acolhimento aí prolongado por muitos anos pode trazer algumas sequelas, inclusive psicológicas, para as crianças que são privadas dessa entidade familiar. Mas infelizmente, principalmente em casos de crianças maiores, já adolescentes, em que é difícil a gente achar uma família adotante, pessoas que querem adotar uma criança um pouco maior. Infelizmente a gente pega alguns casos de crianças que acabam sendo acolhidas aí por vários anos e só saem quando completam a maioridade. Então a gente nesses casos tem que trabalhar para que ela saia do lar fortalecida emocionalmente, psicologicamente, se possível já com uma poupança, já com um trabalho,
para que ela, enfim, consiga depois sobreviver por conta própria, evidentemente ainda com o auxílio da sociedade e do Estado, se necessário, mas que ela consiga começar a andar com as suas próprias pernas e no futuro ela mesma constituir a sua própria família. Eu peguei uma época bem complicada, que não tinha muito recurso. Eu peguei a casa, assim, a casa era tranquila, assim, era uma casa normal, só que precisava de reformas, precisava de investimento, precisava de ter cor, né, na verdade. Na minha época, quando eu cheguei lá, ela era praticamente cinza, não tinha muita cor. Então, quando eu conheci a Leide e o Mário, eles já estavam trabalhando ali para transformar aquele lugar. Então, assim, se você pegar fotos de antigamente, de como era antes e como é hoje, é totalmente diferente. Então, eles colocaram vida naquele lugar, tem tudo que você imagina. Tem cor, tem planta, tem vida, na verdade, no lugar. Então, eles transformaram ali de pouco a pouco. E, na verdade, com a ajuda da cidade, né? A população sempre junto. O Mário e a Leida sempre criaram festas, faziam festas, a gente trabalhava junto para ajudar. Então, assim, a comunidade mesmo, a cidade sempre se colocou a ajudar. Em relação ao Lar Rosalia em si, é uma entidade extremamente capacitada, os profissionais extremamente capacitados, tem uma equipe técnica que cuida dessas crianças, tem uma coordenadora, o Lar Rosalia, que é a nossa Jaqueline, assistente social, psicólogo, as cuidadoras que fazem cursos periódicos de capacitação para cuidar bem das nossas crianças e adolescentes, enfim. É uma entidade extremamente capaz de garantir todos os direitos das crianças e adolescentes da nossa comarca, que infelizmente precisem eventualmente serem retiradas das suas famílias e colocadas excepcionalmente sob o domínio do abrigo da entidade de acolhimento. As crianças que daqui saíram, que hoje são pessoas honestas, trabalhadoras, né, têm profissão, isso é maravilhoso. Isso não tem preço, não tem preço. Quando a criança chega, nós já recebemos, às vezes não tem muito tempo de nos prepararmos, às vezes não dá, às vezes é muito rápido, então não tem cama, a gente corre e providencia, não tem berço, corre. Às vezes a própria comunidade corre e nos traz um berço, de repente a criança é maior, nós temos guardado, né? Nós já providenciamos, já organizamos roupa, que tamanho que é a criança, já deixa tudo esperando a criança. Quando ela chega tem uma coisa tão linda, é tão lindo, as próprias crianças acolhem, pegam até no colo, pegam no colo e eles ficam paparicando a criança que chega, como se eles sentissem aquele dia que eles também chegaram. Eu também me emociono, não tem como não me emocionar. Não tem como. É como se for o dia que eles também chegaram aqui, sabe? E eles acolhem muito bem. É uma coisa muito linda, é um corre-corre. Eu entendo que preconceitos a gente se quebra por meio do conhecimento. Então é preciso, em primeiro lugar, que a gente deixe de lado aquela visão estereotipada que a gente tem de filmes, de séries, do que seriam os chamados orfanatos. Inclusive, a gente nem utiliza hoje essa nomenclatura, a gente chama de abrigos ou entidades de acolhimento. A gente precisa conhecer a estrutura desses abrigos, dessas entidades de acolhimento, o papel dessas entidades de acolhimento e, principalmente, a gente precisa conhecer as necessidades e os anseios dos profissionais que trabalham nessas entidades e, sobretudo, das crianças e adolescentes acolhidos nessas entidades. A partir daí, a gente precisa buscar garantir a convivência comunitária dessas crianças acolhidas, ou seja, também ao lado da convivência familiar, a convivência comunitária, ou seja, no seio da comunidade é um direito previsto no ECA e na Constituição Federal. As crianças precisam estar inseridas na comunidade em que vivem, seja por meio de práticas esportivas, por meio de lazer, por meio de uma educação concreta de qualidade. E também a gente precisa levar em consideração que essas necessidades dessas crianças acolhidas, especialmente relacionadas ao direito à educação, lazer, esporte, etc., elas são diárias e não apenas excepcionais. O que acontece muito é que em ocasiões especiais, festivas, como por exemplo o Natal, Ano Novo, ou mesmo o Dia das Crianças, a comunidade naturalmente ela se une, procurando eventos, procurando benefícios para essas crianças, mas esquece que essas crianças têm as necessidades delas todos os dias, durante todo o ano. Então é importante que a sociedade, a comunidade cumpra seu dever para com essas crianças, previsto na Constituição, e ofereça às crianças condições dignas relativas a esporte, lazer, profissionalização. Isso é o principal que a gente necessita hoje de apoio ao Lar Rosalia. A gente tem uma série de projetos para envolver a comunidade, como por exemplo
o apadrinhamento afetivo. Então fica aqui o convite para que qualquer cidadão que queira conhecer mais a comunidade, queira conhecer a entidade, evidentemente respeitando o espaço, respeitando a privacidade das crianças acolhidas, mas será muito bem-vindo, seja aqui na promotoria, seja na própria entidade por meio de seus administradores. De vez em quando eu dou uma olhada lá no nosso plano de trabalho. Quando eu vou levar o plano de trabalho para as prefeituras, eu olho lá e falo, será que nós estamos cumprindo isso? Nós estamos cumprindo isso? Nós estamos cumprindo aquilo? E eu fiz isso junto com as meninas esses dias, né, sabe? Porque nós temos uma missão, né? Que é, né, proteger naquele momento que a criança está passando por dificuldade, que muitas vezes o pai e a mãe também estão passando por dificuldade. Aí a gente fala isso para eles, olha, nesse momento o seu papai e a mamãe não pode ficar com você. Nesse momento nós estamos aqui para cuidar de você. Aqui agora nesse momento nós somos a tia que está cuidando. E tudo que nós fizermos nós estamos fazendo com amor e com carinho. Mas hoje o que eu acho difícil é lidar com as pessoas, entendeu? A gente fazer muitas vezes o tempo para eu poder lidar com as pessoas. Às vezes para as pessoas fazerem entender as pessoas as dificuldades que a gente passa aqui dentro, você entendeu? Porque são muitas dificuldades. E muitas vezes a gente precisa, eu acho isso maravilhoso, pisar no meu orgulho, eu piso no meu orgulho e falo, não importa o que eu estou fazendo pelas crianças, né? O que importa é que eu vou conseguir isso que eu quero fazer para as crianças. Então, não me importo de jeito nenhum de ter que pisar no meu orgulho, de deixar a minha casa um dia lá suja e eu ter que vir aqui para poder resolver alguma coisa. Agora, às vezes, quando eu não consigo esse diálogo, aí é a coisa mais difícil que tem. Aí é o ponto difícil. Mas quando eu consigo falar para as pessoas como é que é feito o trabalho aqui dentro, como é que é resolvido as coisas aqui dentro, as pessoas ficam com o coração molinho. A Leida e o Mário são pessoas assim que eu levo para a vida até hoje. Tanto que quando eu completei a maioridade, eles estiveram comigo o restante da vida toda. Eu tenho muita gratidão por eles, porque eu acho que se eu não tivesse a oportunidade de ter ido para o lar onde eu fui, eu acho que eu não teria a vida que eu tenho hoje. Eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, a palavra é acolhimento. É acolhimento, porque até porque quando eu saí do lar, depois dos 18 anos, eu já fui para minha casa, né? Então, quando eu completei os meus 18 anos, então assim, o lar, além de ter toda essa estrutura, porque o meu pagamento, quando eu pegava, o Mário e a Leida depositavam tudo na conta, porque eles já estavam planejando o meu futuro na hora que eu saísse dali. Quando eu fiz meus 18, eu consegui comprar minha casa, quando eu saí dali do lar. Então, assim, eu já tinha um lar para mim poder sair. Enquanto a minha mãe já estava tendo os tratamentos dela, minha mãe ficou durante 11 anos em uma clínica, né? Porque ela precisava de tratamento. E quando eu saí dali, eu já saí para minha casa. Eu vinha à noite reformar as roupas, organizar, apertar, soltar roupas que nós ganhávamos para as crianças ir na missa depois no domingo de manhã, porque eu não queria que eles fossem de qualquer maneira. Aí eu ia para casa, dormia, voltava cedinho, porque eu queria que eles fossem impecáveis. Eu queria que eles se misturassem com as crianças lá na missa, com as outras crianças. Então foi uma luta isso, foi uma luta. E até hoje eu falo, não quero que ninguém saia mal arrumado, não quero que ninguém saia rasgado. Não tem necessidade para isso mais. Aqui nós compramos, nós vamos atrás, buscamos, compramos as roupas deles. Isso é dignidade, eles aprenderam. Teve uma época que teve uma das nossas adolescentes que a funcionária, Dona Leida, ela não quer pôr essa roupa, ela não quer mais pôr essa roupa. Eles não põem, não querem. Eu falei, ai, que coisa maravilhosa, eu consegui. Porque eles não se importavam com nada. Quando o ser humano está assim, ele não se importa com nada, ele também não quer melhorar na escola, ele não quer melhorar a sua autoestima, não tem autoestima. Quando ela escolhe a roupa que ela quer, quando ela já tem personalidade, eu quero isso, gente. As crianças são um espelho daquilo que nós somos. Então, nós temos que melhorar a nós mesmos para oferecer às nossas crianças um ambiente melhor para crescer. O Brasil passa por uma crise social muito grave e nesse momento as crianças são os maiores prejudicados, porque elas precisam não só de comida, de roupa,
elas precisam de carinho. E acho que toda a sociedade, todos os pais precisam oferecer carinho para as crianças, sejam seus filhos ou não. E o Lar Rosalia, ele é um local onde a gente pode oferecer carinho para crianças que mais precisam, que são aquelas que não têm a figura dos pais. E esse carinho, ele pode ser oferecido de várias formas, né? Inclusive com o apoio à estrutura do Lar Rosalia. O que eu posso desejar hoje para nossas crianças, não apenas para as crianças acolhidas no nosso Lar Rosalia, mas para todas as crianças do nosso município, é que elas tenham uma vida livre de qualquer discriminação, de qualquer preconceito, que elas sejam absolutamente livres para elas serem quem elas quiserem, para elas amarem quem elas quiserem. E desejo a essas crianças uma educação de qualidade, uma educação libertadora, como dizia Paulo Freire, para que essas crianças se transformem em adultos que propaguem a paz, que propaguem a tolerância e o amor onde quer que passem. Eu desejo muita escola, muita escola, muito professor, muita atividade, muita brincadeira, né? Muito amor, porque a criança precisa de amor, né? Eu sempre falo que se eu voltasse no tempo, eu não ia educar meus filhos como eu eduquei. Eu educaria diferente, com amor. E é o que eu quero muito para as nossas crianças, muito amor. Para esses jovens, para essas crianças que estão no abrigo, é que eles apenas vivam e aproveitem as oportunidades, agarrem as oportunidades, porque eu acho que todo mundo, assim como eu saí de um lar, todo mundo consegue trilhar um caminho bom. Porque quando você tem pessoas ali que estão do seu lado, que são positivas e estão fazendo você crescer ali junto, não tem como dar errado. Já tinha tomado a decisão que eu não ia trabalhar mais aqui. Eu já tinha tomado a decisão. Assim que o Mário começou a trabalhar, teve algumas conversas, quando houve as mudanças aqui dentro. E assim, eu ouvi algumas coisas que me deixaram um pouquinho triste, mas isso já não me deixa mais. Não tem, assim, problema nenhum mais. Que eu brinquei de ser mamãe aqui dentro. Falavam que eu brinquei de ser mamãe aqui dentro. Eu não brinquei de ser mamãe, eu fui mãe. Eu fiz o papel de mãe. Com muito amor mesmo. Leida, tudo bom com você, meu amor? Primeiramente quero te agradecer, viu? Porque se eu sou a pessoa que eu sou hoje é graças a você e o tio Mário. Eu só tenho que agradecer a mesma, eu não tenho muita coisa para falar. E agradecer pela pessoa incrível que você é na minha vida até hoje. E o Mário, aonde ele estiver, eu acredito que ele está muito feliz, ele está muito contente com os resultados. Eu acredito que a gente venceu, né? A gente está vencendo. E obrigado por tudo, por ser minha segunda mãe, pelos puxões de orelha, por ser a pessoa incrível que você é. Continua levando muito amor para essas crianças, continua sendo a pessoa que você é. Assim como eu, muitas pessoas te amam, você é muito amada, saiba disso que você é muito amada. Eu não tenho muito o que falar, simplesmente agradecer e dizer que eu te amo muito. É um filme na cabeça da gente, né? É muita coisa que não dá pra contar em um vídeo, foi muita coisa. Desde até a minha adolescência, a Leida fez papel de mãe. Talvez a minha mãe não faria o que a Leida fez por mim. De ser mãe no sentido de me descobrir como pessoa. A Leida foi fundamental nesse papel porque, até por ser quem a pessoa que eu sou, né? A Leida foi assim, meu norte, ela foi meu tudo. A Leida, o Mário quando me descobriu quem eu era, né? Eu tinha medo, eu achei que no começo ele ia me reprimir, ou eu ia ter reprimir porque a sociedade reprime, né? As pessoas pelo que a gente é. Foi tudo muito ao contrário. A Leida e o Mário me abraçou, choramos muitas vezes no escritório. Eu saí de lá assim, aliviado. Foi muito... Cada ida nos escritórios foi uma deixada de alívio. Então, assim, a Leida e o Mário, para mim, são meus pais. Então, não tenho muito o que falar, é agradecer e dizer que eu tô bem e dizer que eles são meu norte. Então, tudo que eu sou grato a eles. Então, acho que se eu sou a pessoa que eu sou hoje, com essa cabeça, com essa estrutura, com essa mentalidade, foi eles que me ajudaram. Talvez se eu não tivesse ido para o lar, eu não seria a pessoa que eu sou hoje.
não seria, eu não me respeitaria como pessoa, talvez, entendeu? Eu não teria essa visão que eu tenho hoje. Então é gratidão a eles.